Olá, bom dia. Nós estamos continuando a nossa pegada aqui na Escola de Formação de Discípulos e estamos agora vendo o tema Fundamentos da Fé. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo nas águas e hoje nós veremos o batismo no Espírito Santo. Naturalmente, tendo estudado o batismo nas águas, passamos ao estudo do batismo no Espírito Santo. Devemos observar inicialmente que a preposição própria, tanto para o batismo nas águas como no Espírito Santo, é sempre em e não com. É importante conhecer a diferença entre a habitação do Espírito e o batismo no Espírito. A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida de Cristo, como diz Romanos 8, 9 e 16. O batismo no Espírito pode ocorrer na conversão ou depois, comunicando-nos o poder de Cristo, como diz Atos, capítulo 1, versículos 5 e versículo 5 e versículo 8. O discípulo que deseja viver, lutar e vencer alcançando a maturidade em Cristo precisa de recursos divinos para isso. Jesus prometeu e concedeu o recurso mais significativo que um discípulo pode receber. A presença, o poder, o batismo no seu próprio Espírito, que é chamado o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é parte integrante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é uma influência, uma unção, um poder neutro, não é algo impessoal que vem de Deus. A Bíblia sempre se refere ao Espírito Santo usando o pronome pessoal, como diz ali João capítulo 16, versículos 13 e 14. O batismo no Espírito foi predito pelos profetas, foi predito por João Batista, Joel 2,28 fala disso, Mateus 3 fala disso, né? Então os profetas também disseram, os discípulos disseram, e pelo próprio Jesus que nos prometeu, prometeu aos seus discípulos, como diz João 14, 16 e 17. No dia de Pentecostes, ali em Atos 2, após a ressurreição de Jesus, sua promessa se cumpriu e o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos, como diz ali Atos 2, 2 e 4, e encheu toda a casa onde estavam sentados e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa promessa não se restringiu aos discípulos daquela época, mas a todos nós. Atos 2, 38b a 39 diz: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui há uma clara demonstração de que o Espírito Santo é para todos aqueles que são chamados os discípulos, que somos nós. A preposição para se repete 3 vezes em Atos 2:39, definindo para quem é endereçado o batismo no Espírito Santo. Para vós, indicando as pessoas ali presentes naquele momento da fala, para vossos filhos, referindo-se aos descendentes daqueles que ali estavam, e depois para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Referindo-se a todos que viriam a ser salvos, inclusive nós que estamos há séculos daquele dia, muito distantes temporalmente, no Cronos, mas que fomos alcançados pelo poder do Evangelho. O batismo no Espírito Santo tem uma fonte bíblica e uma forte base bíblica, e nela não há qualquer confusão entre a conversão de uma pessoa e o batismo no Espírito, pois os que eram batizados no Espírito já eram convertidos. Não há dúvida de que os 120 batizados no Espírito no Pentecoste já eram convertidos e os próprios apóstolos já haviam recebido explicitamente o Espírito de vida no dia da ressurreição do Senhor, como diz ali em João 20, do 19 ao 23.
Também já eram convertidos e batizados nas águas os samaritanos evangelizados por Filipe, os quais depois foram batizados no Espírito, como diz Atos 8, do 12 ao 17. Os que se convertiam eram ensinados a se apropriarem dessa experiência. Então nós vamos ver o relato bíblico de Atos 8, 14 e 17 dos samaritanos. Nós vamos ver de Atos 9, 17 de Paulo, o apóstolo. Nós vamos ver de Atos 10, 44 a 47 de Cornélio e sua casa. E nós vamos ver dos Efésios, ali em Atos capítulo 19, do verso 1 até o 7. Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Em Gálatas 5, 25, Paulo explica que o discípulo, como habitação do Espírito, deve viver e andar no Espírito, no sentido que a sua vida, daí para frente, deve ser sempre guiada pelo Espírito Santo. Logo, ser batizado no Espírito e viver cheio do Espírito não é uma opção para o discípulo de Jesus, mas faz parte da obra de Deus em sua vida e do que Deus quer fazer através da sua vida. Os resultados de uma vida assim são significativos. Primeiro, receberá poder na vida interior. Haverá unção. O homem interior deve ser renovado dia a dia, ao contrário do homem exterior que se corrompe, como Paulo ensina a igreja de Corinto, ali em 2 Coríntios 4, verso 16. O discípulo passa a ser intrépido e tem autoridade para vencer o pecado. Segundo, haverá disposição do discípulo para quê? Para servir. E haverá poder para fazê-lo. A condição para a escolha dos primeiros servidores na igreja primitiva foi a de serem homens cheios do Espírito Santo, como foi aquela estrutura da criação do diaconato, os primeiros diáconos. Terceiro, receberá poder para testemunhar. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Outra questão. Nova revelação de Jesus Cristo, João 16, 13 e 14. Há uma nova compreensão da pessoa e da obra de Jesus por meio do Espírito Santo. Ele mostra esse Jesus Cristo em sua plenitude para que ele também possa nos conformar a esse Jesus, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Outra questão. A Bíblia se tornará um livro mais inspirativo, mais vibrante, mais poderoso para o discípulo, de forma que o pensamento do discípulo e a sua prática diária passarão a ser coerentes com a palavra de Cristo. O Espírito Santo, ele toma a palavra, vivifica a palavra e a aplica ao nosso coração. João 16,13, Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Haverá uma outra questão, mais amor no discípulo para com todos, por meio do Espírito Santo. Uma das mais fortes expressões do Espírito é o amor. Atos 4, 32, está escrito: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Tem uma outra característica. O Espírito Santo manifestará seus dons através dos discípulos, como diz 1 Coríntios 12, versos 7 a 11. Um dos dons que em geral se manifesta como um sinal dessa experiência é o dom de línguas. Um dos dons. Haverá uma nova dimensão de adoração e louvor em espírito e em verdade. É uma outra característica, João 4, 24. E por último, o discípulo manifestará o fruto mencionado em Gálatas 5, 22, abandonando as obras da carne: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas são as 9 características do fruto do Espírito. E a pergunta: como receber o batismo no Espírito Santo? Cada pessoa deve reconhecer que a promessa desse batismo é para ela e que esse dom não exige merecimento. Demanda, na verdade, apenas que a pessoa esteja disposta a recebê-la e em submissão à vontade do Senhor, crendo
O batismo é pela fé, pedindo e confiando que o Senhor o batizará. Lucas 11:13. Não é porque a pessoa fica emocionada ou por experiências físicas forçadas, como muitas vezes a gente vê em posição de mãos, e os profetas vão empurrando pessoas para tentar derrubar na força. Não. Você precisa, como diz João 7:37-39, crer na promessa de Jesus. Da mesma maneira que cremos e nos apropriamos do perdão dos nossos pecados pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz, também devemos crer e nos aprimorar no batismo do Espírito, quando Cristo foi glorificado e o derramou sobre nós ali no Pentecostes. Em Atos 2 está escrito isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios fala ali dos dons. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Ela diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Olha que interessante isso. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, os dons de curar, a outro, operações de milagre, profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Isso aqui é 1 Coríntios 12. Esses dons são dados individualmente, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vale destacar, dentre os dons acima descrito, o falar em línguas, que muitas vezes se manifesta no momento do batismo e cuja prática constante é incentivada na palavra, pois diz respeito à edificação pessoal do discípulo, como diz 1 Coríntios 14:4, bem como um sinal para os incrédulos, como diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. O que é o falar em línguas? Paulo, o apóstolo, ensina em 1 Coríntios 14, todo o capítulo, quem fala em línguas no Espírito fala diretamente a Deus, fala em mistérios, edifica-se a si mesmo, deve orar para que possa interpretar, especialmente se a oração for pública. Quem fala em línguas ora de fato e quem fala em línguas ora com o Espírito. O enchimento do Espírito, quando somos batizados no Espírito Santo, ficamos cheios do Espírito. E essa experiência de enchimento pode se repetir várias vezes, o que é recomendado e ordenado pela palavra. Então vamos lembrar de Efésios 5, 18 ao 21. Assim concluímos que o batismo no Espírito é um só. Os enchimentos se repetem. O batismo no Espírito é parte da experiência inicial do discípulo. O enchimento do Espírito acompanha sua experiência progressiva. Uma tradução mais correta desse texto é: sede continuamente cheios do Espírito. Em Atos 2 e em Atos 4, temos um exemplo dessas duas experiências. Atos 2, os discípulos são batizados no Espírito e cheios do Espírito. Em Atos 4, eles são novamente cheios do Espírito, porque o batismo no Espírito é um só. O enchimento do Espírito é necessário em toda a nossa vida e testemunho de discípulos, no orar, no ensinar, na proclamação do Evangelho do Reino, no curar enfermo, no expulsar demônios. Nosso exemplo maior sobre isso é o de Jesus, que é o nosso modelo de vida e obra. Na sua experiência, nós vemos Jesus tanto sendo batizado no Espírito, como diz Lucas 3, 21 ao 22, como sendo cheio do Espírito para realizar a obra de Deus. Isso aí está em Lucas 4, versículo 1, versículo 4, versículo 14, Lucas 4, versículos 36 e Lucas 5, versículo 17. Em Atos 10, 38, temos uma pequena biografia de Jesus e a sua vida cheia do Espírito. Amém?
Que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia de excelência, que Ele abençoe o nosso dia, que o Senhor derrame a paz em Jerusalém, que Ele derrame a paz na cidade que nós moramos, que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje, que Ele nos dê o pão e a semente para comermos o pão, mas para semearmos a semente e aumentarmos os nossos frutos de justiça. Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame bênçãos sem medida sobre nossa família, especialmente sobre nossa geração, os nossos filhos, abençoados, abençoadores. Nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.